No programa de hoje nós estamos conversando com o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, da publicação Mercado Comum. No primeiro bloco eu abordava no finalzinho falando aí Dom João VI só como uma figura simbólica que abriu os portos do Brasil para o mundo. E depois o senhor me disse, não, mas não é por aí. Então eu me lembrei de JK, o senhor é fã de JK, não é? Tem livros sobre JK e tem uma visão também do desenvolvimento, não é? Como é que o senhor vê nesse momento a figura de JK como inspirador? Porque tem sempre alguém no contexto, e as escolas de economia, não é? Você tem o liberal, você tem o ortodoxo. Como é que o senhor coloca hoje a figura de JK nesse contexto mundial e brasileiro? Eu acho que tem o corpo de dois ilustres mineiros que devem estar se mexendo nos seus respectivos mausoléus. Um coitado Tiradentes que morreu por causa da derrama, que era 20%, o tributo passou para 20% e hoje a carga tributária brasileira está em 43%. Na época se alcunhou a expressão de 20%, que era o quinto, vai para o quinto dos infernos. Nós já estamos chegando aqui no meio dos infernos e ninguém fala nada e continuamos com a política tributária que eu chamo estatizante, que é um grande problema que a gente pode até falar mais um pouco mais na frente. O JK, né, o governo dele, ficou conhecido como 50 anos de progresso em 5 anos de governo. No seu governo, 5 anos, a economia brasileira cresceu uma média simples anual de 8% ao ano. A média de 8% ao ano. O dobro da média internacional. Se nós considerarmos os 5 anos do governo Dilma, a gente pode chegar à conclusão de que o dela foi exatamente o contrário. A gente pode rotular 50 anos de atraso em 5 anos de governo. Mas vamos somar mais um ano que era que o Temer assumiu, agora em maio, fazendo um ano. Então vamos completar 6 anos. Durante esses 6 anos, os dados são alarmantes. Vou citar alguns deles aqui agora. Por exemplo, nesse período, a renda per capita brasileira teve um declínio, a renda per capita teve um declínio de aproximadamente 4% durante esses 6 anos. O PIB geral, enquanto o mundo cresceu 22%, a economia brasileira, no acumulado, cresceu apenas 2%. Nós pagamos apenas a título de juros sobre a dívida pública durante esses 6 anos 34% do PIB brasileiro. A inflação foi de 50%. Significa que seria a mesma coisa de dizer o seguinte, uma nota de 100 reais no início do governo de Dilma valia 100 reais, ao final do ano passado de Temer valia 50 reais, ou seja, uma inflação altíssima. Taxa de juros bateu 14,25%. E o déficit público, se somar com a carga tributária, chegamos a aproximadamente 43%. E com um detalhe, do crédito bancário, os financiamentos, empréstimos, 56% concedidos por instituições financeiras públicas. Ou seja, nós viramos uma república socialista, bolivariana, e não percebemos isso. E na situação da economia, como eu estou dizendo para você, típica apenas a países em guerra. O país não cresce, criando aí um vácuo enorme em relação ao resto do mundo, que a gente precisa reverter. À parte os problemas de natureza moral, os problemas de natureza política e assim sucessivamente. Bom, eu fico aqui pensando o seguinte, quem está nos acompanhando pensando assim, pois é, não se pode dar tratamento igual a coisas diferentes. E no governo? O governo parece um sol, todo mundo derrete quando chega lá, parece que todo mundo é da Madame Tussauds, quer dizer, são bonecos de cera, só para fazer uma analogia e para provocar também o senhor como economista. O que tem que ser feito na prática e por que não é feito? O Brasil deveria definir-se como a sua prioridade, a sua meta número 1, a retomada do desenvolvimento e do crescimento econômico vigoroso, contínuo, consistente e sustentável. Essa questão do crescimento econômico que nós desaprendemos, eu diria que a máquina do crescimento econômico brasileira, ela está enferrujada ou está empinada ou está estragada. Nós não sabemos mais o que é o crescimento.
E só o crescimento vai nos retirar da situação de hoje. Então tem que mudar a mentalidade na sua Tem que visão? mudar. Eu acho que a premissa do Brasil tem que ser colocada priorizando a seguinte questão. O país precisa se posicionar no sentido de se transformar em país desenvolvido. Então, pronto, queremos transformar em país desenvolvido. Para nos transformarmos em país desenvolvido, o que precisa ser feito? Em primeiro lugar, crescer. País que não cresce, como eu já disse, é país condenado. É país, olha, não tem nada pior contra a democracia do que a miséria, do que a pobreza. Esse é um princípio básico, é um princípio elementar. Eu entendo que essa questão do crescimento econômico tem que ser a grande ordem do dia, juntamente com uma constituinte, eu diria, exclusiva e independente, para que se possa mudar esse ordenamento que aí está. Sem isso, eu acho que o futuro ele pode nos reservar surpresas muito desagradáveis. Alguém já disse que só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Está dependendo de quê? Dos economistas, dos políticos, do cidadão, porque tem uma nova realidade, né? Hoje a gente tem redes sociais, o cidadão assumiu uma posição. Quer dizer, você não precisa ter um grande cargo, um grande título acadêmico para escrever na internet. Tem fake news, mas tem também muita informação importante de bastidores. Qual é a sua visão como economista e como cidadão? Olha, eu acho que o Brasil, se a gente analisá-lo dentro do contexto atual, a sensação que se tem que é um país que está de cabeça para baixo, invertido, tentando aí ainda uma linguagem analógica em rádio AM e ainda em Tupi-Guarani. Nós estamos na contramão do mundo. País que não cresce, eu volto a repetir, é um país condenado. Nós estamos aí, inclusive, recentemente presenciamos a mudança constitucional limitando os gastos do governo federal. Eu acho que essa medida, inclusive, é uma medida importante, mas não é o suficiente, não é o bastante. Quando eu tinha um professor, que já morreu, de matemática, que ele ensinava da seguinte maneira: quando o denominador é baixo, qualquer numerador fica alto. Quando a receita é baixa, qualquer despesa fica alta. Se nós estivéssemos crescendo 3% do PIB anualmente, provavelmente boa parte dos problemas que nós estamos atravessando já teriam sido superados. Eu vou dar um outro dado para você. Só no ano passado, o Brasil pagou a título de juros sobre a dívida pública 120 bilhões de dólares. Nos últimos 22 anos, e esse é um dado do Banco Central, o Brasil pagou a título de juros da sua dívida pública o equivalente a um PIB brasileiro. 1 bilhão 723 bilhões, 1 trilhão 723 bilhões de dólares. Você imagina se um quarto disso tivesse sido investido em infraestrutura. O país seria outro. Então, o que precisamos fazer? É dizer o seguinte, olha, tem saída? Não podemos ser pessimistas. JK já dizia o seguinte: o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errado. Já começa errando, já começa errado. O país ele precisa se posicionar da seguinte forma: nós temos que mudar essa Constituição que está aí. Segundo lugar, nós temos que nos transformar em país desenvolvido. Como fazer isso? Você tem N mudanças que precisam ser feitas. O segundo lugar é recuperar essa marcha que, enquanto o mundo já evoluiu 20%, esse ano, por exemplo, enquanto a economia mundial vai crescer 3,5%, a nossa vai crescer 0,5%. Ou seja, continuando na mesma defasagem. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e vamos recomeçar no outro bloco a partir daí, a questão do crescimento e as medidas que o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira está apontando aí para a saída da economia brasileira nesse contexto mundial. Eu espero você até já. Você está